Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e eu e a Jennifer vamos falar um pouquinho sobre a anemia hemolítica. E durante essa apresentação abordaremos o que é, os aspectos gerais sobre a destruição normal dos eritrócitos, os aspectos gerais das anemias hemolíticas e suas classificações, a causa das anemias hemolíticas, os achados laboratoriais gerais das anemias hemolíticas e suas ações profiláticas. É uma doença caracterizada pela produção de anticorpos que reagem contra as hemácias, que são glóbulos vermelhos do sangue, destruindo. O próprio nome já diz, hemólise se refere à destruição das hemácias em grandes quantidades. Como falado, a anemia hemolítica é um dos distúrbios caracterizado pelo mau funcionamento do sistema autoimune, que atacam os glóbulos vermelhos como se fossem corpos estranhos. Dessa forma, a anemia ocorre quando a produção de medula óssea não consegue mais compensar a diminuição dos eritrócitos. E se a medula puder compensar, essa situação começa a ser chamada anemia hemolítica compensada. A hemólise pode ser classificada por extrínseca, por uma fonte fora dos eritrócitos, onde geralmente são adquiridas, e intrínseca, onde decorre um defeito dentro dos eritrócitos ou alguma anomalia. A causa, na forma extrínseca, seria por fármacos como clopidogrel, metildopa, penicilinas, entre outras. Alterações imunológicas, infecções, toxinas e entre demais. Há dois processos da hemólise onde ela faz a quebra pelas hemácias. Uma delas é a extravascular, que é uma das mais comuns da hemólise, onde as hemácias são destruídas no baço. E no baço, as hemácias passam pelas fenestras, né? Que são pequenos orifícios dos capilares fenestrados, porém, uma alteração de membrana no citoesqueleto da hemácia, ela impossibilita a passagem dessas células sanguíneas pelos capilares fenestrados no baço. Enquanto que a hemólise intravascular, que seria um outro processo, ocorre dentro dos vasos e podem ocorrer por traumas mecânicos, destruição imunológica ou por fatores tóxicos, como dito antes, até pelos fármacos, infecções e entre outras. Os sintomas da anemia hemolítica consistem em fraqueza, sensação de desmaio, palidez, falta de apetite, tontura, cansaço, sono, indisposição, dor de cabeça, unhas fracas, pele seca, queda de cabelo, falta de ar, palidez nas mucosas dos olhos e boca, falhas na memória e dificuldades na concentração. Em crianças, a anemia hemolítica é geralmente autolimitada, tem um período limitado e determinado. Em adultos, é usualmente crônica, podendo apresentar exacerbação e remissão ao longo do tempo. Diagnóstico pelo médico consiste em seguintes exames: o hemograma, que é para identificar a anemia e observar sua gravidade, os testes imunológicos, que com ele evidencia a presença de anticorpos ligados à superfície das hemácias, testes que comprovam a hemólise, com aumento do retículo no sangue, onde as hemácias imaturas que surgem na corrente sanguínea em excesso em caso da hemólise, e a dosagem da bilirrubina indireta, que aumenta em casos de hemólise grave. Como diversas anemias podem ter sintomas, né? Nesse caso, os exames são semelhantes para ter
a classificação e a divisão certa de qual anemia se trata. Olá, eu vou falar sobre os achados laboratoriais na anemia hemolítica. Ocorrem alterações morfológicas das hemácias, a reticulocitose e, em alguns casos, a reticulocitopenia, a leucocitose, hiperplasia da série eritroide da medula óssea e pode conter também pigmentos de bilirrubina ou hemoglobina na urina. Sobre as ações profiláticas, elas só acontecem na anemia ferropriva, que pode ser feita através da alimentação ou até mesmo a suplementação de ferro. Já na anemia hemolítica não existem ações profiláticas, pois ela ocorre devido ao mau funcionamento do sistema imunológico, que pode ser desencadeada após uma infecção severa, a presença de outra doença autoimune, o uso de remédios por necessidade ou não, ou até mesmo pelo câncer. O tratamento tem por objetivo reduzir o grau de destruição dos glóbulos vermelhos, gerando uma elevação dos níveis de hemoglobina e melhora dos sintomas da anemia hemolítica. Agora, se a doença não for ocasionada pelo uso de remédios ou de toxicidades afins, é necessário suspendê-los. O tratamento é indicado pelo hematologista, feita com medicamentos que regularizam o sistema imune, que incluem corticoides, como prednisona, imunossupressores, como ciclofosfamida ou ciclosporina, imunomoduladores, como imunoglobina humana ou a plasmaférese, que ajuda a retirar o excesso de anticorpos da corrente sanguínea, em casos graves. A remoção cirúrgica do baço, chamada de esplenectomia, é uma opção em alguns casos, principalmente para os pacientes que não respondem bem ao tratamento. Como o risco de infecção pode aumentar, as pessoas que removem este órgão é indicado a realização de vacinas, como a antipneumocócica e a antimeningocócica. Nisso, a escolha do tratamento depende muito da anemia hemolítica autoimune e dos sintomas apresentados e da gravidade, ou seja, conforme cada pessoa está. O tempo de tratamento é variável. Em alguns casos, pode-se tentar começar a retirar os medicamentos após cerca de 6 meses para avaliar a resposta, a depender da orientação do hematologista. E aqui encerramos nossa apresentação sobre anemia hemolítica. Obrigada a todos que permaneceram até o final. Também deixaremos um pequeno vídeo falando sobre as hemácias e células-tronco e como se comportam durante o nosso organismo. O coração bombeia sangue para o nosso corpo sem parar. Por dia, até 10 mil litros de sangue passam pelo órgão, volume que poderia encher 50 banheiras. A maior artéria, a aorta, é tão grossa quanto uma mangueira de jardim, ao contrário dos vasos capilares, que são finos como um fio de cabelo. Eles formam um sistema de transporte bem conectado. Importante, já que o sangue é o serviço de entrega do nosso corpo. Não importa se é açúcar, ferro, gordura, oxigênio ou hormônios. O sangue abastece as células com tudo o que elas precisam. Nas artérias, o sangue alcança uma velocidade de quase 2 metros por segundo. E no caminho de volta ao coração, ele transporta resíduos descartados pelas células, como CO2 e ureia. Mais da metade do sangue é feita de plasma, que em sua maior parte é composta de água. Mas o sangue contém ainda alguns ingredientes especiais, e eles vêm dos ossos. É na medula óssea que fica o tecido responsável pela produção de células sanguíneas. Todos os dias são produzidas bilhões delas.
As células tronco são o protótipo e, quando se dividem, dão origem aos glóbulos vermelhos, às plaquetas e aos glóbulos brancos. Todas essas células têm funções bem diferentes. Por exemplo, as plaquetas fecham as feridas. Os glóbulos brancos combatem e eliminam vírus, bactérias e toxinas perigosas. E as células plasmáticas produzem 2.000 anticorpos por segundo para atacar os invasores. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio. Quanto mais é transportado, mais claro é o vermelho. É assim que o sangue adquire sua cor. Às vezes o sangue é chamado de órgão fluido, e certamente não há exagero nisso, considerando as muitas funções dele.